Vamos começar pelo começo? Nós estamos falando aqui de pai. E nós estamos falando também de casamento. Não é? Como é que vocês têm visto hoje essa relação entre marido e mulher? Porque a gente falar de filho e de pai, se a gente não começar aonde os filhos são fabricados, o marido e a mulher, ou seja, a família. Como é que está isso daí? Como é que você, como médico, você como psicólogo, vê isso? Bom, eu posso trazer literalmente o que acontece na minha clínica. Hoje, acabei de conversar com o Thiago ali fora, alguns casos que aparecem, essa grande dificuldade de uma educação sexual ruim, tanto do homem quanto da mulher, e que faz que os casais não se aproximem, tenham uma relação saudável aí, os homens cada vez mais afundados em pornografia, acabam se afastando das mulheres, e óbvio que isso vai cada vez repercutir na saúde da criança, na vida da criança, na saúde, a gente pode falar na parte psicológica da base familiar e refletir na educação da criança. E aí, exatamente como um podcast de pai, é uma campanha também que os pais entendam também que passe uma educação sexual para os seus filhos, com uma moral, que muitos casais chegam num momento de vida que não fazem ideia do que é uma vida sexual e acabam se afastando, e isso vai repercutir sim na vida da criança ali. Sabe uma coisa? Eu sempre vejo, é quase assim um tabu no meio católico se falar dessa vida sexual dos casais. E eu acho que isso não estava nem na pauta, mas eu acho que é uma coisa que a gente precisa falar, quer dizer, tudo parte dali. Quer dizer, não é que só tenha que ter vida sexual, mas óbvio que a função do matrimônio ela é unitiva e procriadora. Então, as pessoas se casam, e depois que elas se casam, parece que, até tem meme, né? O cara diz assim, pô, você acha que dois adultos podem dormir na mesma cama e não ter relação sexual? Quer dizer, basta ser casado. Entendeu? Isso parece esquisito, mas não deveria ser. Acontece no consultório quando vem um homem com uma disfunção sexual, a primeira coisa é, sou casado há 10 anos. Eu falei, cara, isso não é desculpa. Pelo contrário. Então, assim, às vezes o paciente está com libido, né, uma ereção ruim, ele já chega falando, não, é porque eu já sou casado há 10 anos. Porra, isso não faz sentido. Né? Isso não justifica. Né? Não justifica. Cara, assim, eu acho que o problema é amplo, né? A gente está vivendo uma sociedade muito louca, né? Acho que todo mundo concorda com isso. Claro. Perdemos completamente o parâmetro das coisas. Acho que o parâmetro moral de cumprimento de papéis, de deveres, etc., isso tudo fugiu de vista, assim, das pessoas. Então, isso é um problema que espirra, principalmente no seio familiar, porque a família é essa pequena sociedade mesmo, né? É aqui que começa a formação da personalidade de uma pessoa, onde ela aprende ali os valores, onde ela vai aprender os parâmetros, né? Para se orientar na vida. Agora, por exemplo, se eu tenho 2 adultos completamente assim, perdidos a respeito de cumprimento de papel e de caminhos a serem seguidos para a vida, isso vai espirrar na educação dos filhos a gente não precisa nem quebrar muita cabeça com isso, não é isso? Então, quando a gente... Eu inclusive gravei uma aula sobre essa coisa de paternidade hoje, lá no estúdio, e o Bertaldo, o grande problema é que a gente vê essas manifestações da pornografia, o avanço da pornografia, que é uma coisa que eu acho que depois a gente deve se deter aqui, que é um tema importante, que aparece muito, sobretudo no consultório, entende? O Diogo atende isso no consultório dele e vê fisicamente as consequências da pornografia na saúde do cara, na saúde sexual do cara. Eu vejo as consequências psicológicas disso dentro do meu consultório. Hoje eu completo, esse ano eu completo mais de 12 anos nesse universo da psicologia e as consequências são devastadoras, entendeu? Mas isso são apenas sintomas, né, Diogo? O Diogo vai concordar comigo. Isso são sintomas, é um sinal de uma outra coisa. É um sinal de uma desorientação completa que a gente vê. E isso pega o cara, né? Porque o homem, ele quer ter sucesso nas ações dele, né? Seja em flertar com uma garota, iniciar um namoro ali, em construir um sucesso profissional, em desempenhar um bom papel na comunidade que ele faz parte, na sociedade. E o cara quer ser visto, ele quer colocar a força dele, né, em serviço dos demais. Só que o que a gente tem hoje,
porque eu acredito que a grande causa dessa dissolução do vínculo familiar, matrimonial, e isso espirra na educação dos filhos e na sociedade como um todo, é a perda de um ideal grande. E aqui no Brasil, né, se a gente não pode fugir dessa análise sociológica aqui no Brasil também. As pessoas geralmente aqui no Brasil a gente tem um dado de que a cada 9 pessoas, Diogo, cada 9 pessoas, Bertaldo, uma é depressiva. Uma tem sintomas claros de depressão. Então a gente tem aqui no Brasil uma baixa autoestima para a vida. Assim, as pessoas não querem chegar num lugar grande, sabe? Conquistar algo grande. Elas perderam a esperança? Perderam a esperança, cara. Perderam a esperança. A marca da depressão é essa. Né? Assim, grosseiramente falando, né? Se a gente sair ali do âmbito clínico para olhar a manifestação da depressão enquanto transtorno de humor, o que é a depressão? Essa falta de esperança, de tração para a vida. Entende? O sujeito não consegue caminhar, ele não consegue mirar em nada maravilhoso, em nada grande. E essa é uma das causas, se não a causa principal, das pessoas se afundarem nesse materialismo que a gente vê hoje na sociedade. Entende? É uma busca da satisfação material 100% do tempo, sem conseguir mirar em nada grandioso. Nada grandioso, entende? E quando eu falo de sucesso, as pessoas geralmente assimilam a sucesso financeiro. Material, né? O brasileiro ele tem uma tara com dinheiro. Mas não é o sucesso só financeiro. É o sucesso nas ações cotidianas. Conseguir iniciar uma atividade, executar ela com perfeição e concluir ela com êxito. Dá para entender? Claro. Isso é o que traz satisfação para a vida. Só que a gente só consegue fazer isso quando a gente tem um ideal, não é verdade? Se você não tem assim, uma meta, um objetivo, né, você não consegue estabelecer um percurso para chegar lá. Mas você não acha que essa perda de ideal, ela também é um pouco do distanciamento de Deus? Mas sem dúvida. Porque se você não mira em Deus, se Deus não é a tua referência, ou melhor, se Deus não é o centro da vida, o restante todo fica desequilibrado. Não é? Porque assim, o que te faz ser um bom marido? Uhum. Né? Porque eu queria voltar depois um pouquinho no que é a união entre homem e mulher. Ou seja, o que me levou a casar? Uhum. Por que eu casei? Por que eu quis constituir uma família? E depois, por que logo a seguir disso, há um monte de coisa que vai desmanchando pelo caminho, vai ficando, até aquilo estar insustentável e a gente tem uma epidemia de nulidade de matrimônio, ou de divórcios, e depois de nulidade de matrimônio, no nosso caso católico. Há um dado alarmante, há um dado de 90%, 90%, isso é uma coisa doida, 90% daqueles que ingressam com a ação têm provimento, ou seja, é declarado nulo um matrimônio católico. Os tribunais estão lotados de processos de nulidade. 90% tem o cara consegue. Então, assim, é um negócio que a gente tem que pensar lá na base, o que aconteceu? O que aconteceu antes? Para chegar logo a seguir, e, assim, óbvio, muita gente casa na Igreja Católica porque socialmente é importante casar na Igreja Católica. Não é? O cara às vezes nem católico é. Mas, além disso, por que esses matrimônios vão dissolvendo com o tempo? Eu acho que aí está um ponto. Porque o cara só vai ser um bom pai se ele for um bom marido. O cara só vai ser um bom marido se ele for temente a Deus. Se ele tiver algo do sobrenatural nele que possa ajustar, que possa fazer com que ele suporte, não suporte de aturar, sim, mas suporte de suportar aquela família que ele construiu, ou não? Com certeza. Na verdade, a esperança que o Thiago está falando é Deus. É onde a gente vai. O problema é que hoje a gente vive uma sociedade que começa a minar em poucas coisas ali, a quebra de hierarquia. Você começa a minar essas coisinhas, a sociedade não consegue enxergar... O papel do homem. O papel do homem, o papel da mulher, a vocação da mulher. A quebra da hierarquia é importante nos aspectos. Então você começa a minar essas pequenas coisas, você não consegue enxergar a esperança que está em Deus, não no material. E a gente vive hoje um mundo acelerado.
E foi o que você falou, a dificuldade das pessoas estarem presentes no teu ato, ali. Foi exatamente o que você falou. Essa é uma grande dificuldade. E a base vai vir da família. E a família inicial sempre, o pai e a mãe. Do ato deles em casa. Isso vai gerar novas gerações. Como a gente vai falar sobre a questão da pornografia, é isso. A gente pega históricos que do avô já passa pro pai, do pai passa pro filho, a gente precisa quebrar isso. Sim. E olha só, a psicologia, pelo menos há 3 séculos, ela é a bola da vez, né? E agora mais do que nunca. Porque assim, os transtornos mentais, eles explodiram. Para quem não sabe, tá assistindo um podcast, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Sério? Do mundo. Não sabia dessa estatística. E o país mais depressivo da América Latina. É uma doideira, tá? Ninguém presta atenção nisso. Mas ele é o país mais depressivo da América Latina por conta da quantidade de população ou percentualmente? Proporcionalmente, pela quantidade, isso vale muito, porque o país tem uma extensão muito grande, só que aqui tem uma coisa muito interessante, mas muito interessante mesmo. O Brasil é o país que mais produz psicólogos no mundo. Sério? Também não sabia disso. Não é só a Deve turma ser porque do tem direito mercado, que ganha, né? não. Mas aí é uma coisa da gente se estranhar, né? Porque assim, se a gente pegar um dado lá, no Conselho Federal de Psicologia, tem mais de 400 mil psicólogos inscritos, tá? Fora os psicólogos que formaram e não atuam. Cara, a gente é o país mais ansioso do mundo, o país mais depressivo da América Latina e o maior produtor de psicólogos do mundo. Tem alguma coisa errada aí. Entendeu? Claro que tem. Por quê? Veja, a gente, nesse sentido, em estatística... E o maior vendedor de Rivotril. E o maior... Pois é. Não é? Pois é. Nem sei se é Rivotril pra... É um psicotrópico, é um GABA, né? Um GABA enérgico, para acalmar a pessoa, enfim. Cara, a psicologia é a grande ciência, assim, tudo envolve psicologia. As bases da educação, política, movimento social, etc. e tudo mais. Tudo isso envolve psicologia. E a psicologia é a grande ciência da vez. Só que existe um movimento cultural mesmo para a destruição daquilo que são as bases da nossa civilização. Porque as bases da nossa civilização é o catolicismo, da civilização ocidental, né? O Papa Bento XVI diz que o Ocidente ele tem 3 pilares, ele se sustenta sobre 3 pilares. A religião cristã, né, o cristianismo, o catolicismo, o direito romano e a filosofia grega. Todo movimento social nesse sentido, para que você consiga destruir, digamos assim, a sociedade, você precisa abalar um ou mais desses 3 pilares, né? Só que de forma prática, onde que a gente vê isso? No seio da família. Eu preciso quebrar a hierarquia das relações, né? Entre homem e mulher, etc. Esses movimentos sociais do século passado, essa coisa de colocar grupos um contra o outro, né? Preto contra branco, mulher contra homem, heterossexual contra homossexual, promover uma guerra entre as pessoas. Isso daqui faz parte de uma revolução cultural, né? E essa revolução cultural mira o quê? A família. Porque onde se dá a hierarquia das relações? Na família. Então você vai ver que, por exemplo, o cara ele perde o rumo da vida, dessa questão da masculinidade, do dever dele enquanto homem, de prover, proteger, de ser um esteio mesmo ali para a família, para os filhos, etc. E levar o compromisso dele, o sim dele, até o fim dos seus dias, porque ele não tem para quem olhar também, bicho. Perdeu a esperança. Ele não tem para quem olhar, ele não tem um modelo, sabe? Para olhar. Alguns de nós, acredito, assim, eu fui agraciado com alguns exemplos, e principalmente por ser católico, louvo a Deus por ser católico, porque a minha família é maior do que a minha família de sangue, né? A minha família é a família dos santos, é a família da igreja, não é isso? Também. Então, para uma pessoa que é católica, um homem católico, isso se torna o caminho de restauração, digamos assim, pessoal, familiar, se torna mais fácil. Por quê? Porque nós não estamos sozinhos. Esse é o grande diferencial nosso, entende? A gente tem uma família muito grande, que é o quê? A família dos mártires, a família dos santos, a família daqueles que sangraram, né? Para fazer a vida valer a pena mesmo. Então, quando a gente olha para essa tradição, a gente tem um mapa
Então você vai ler a história lá de São Luís Martin, a história dos mártires, Santo Agostinho, né, São Gregório Nazianzeno, São Gregório de Nissa. Você pega a história dos santos e isso te dá um constrangimento. A palavra é essa. Você olha para aquilo, para os mártires, para aquelas pessoas que sangraram, para perpetuar a fé, para fazer o império da fé se expandir no mundo. E aí você olha pra você e fala assim, poxa, bicho, eu tô sendo um merda aqui. Cara, você não precisa ir muito longe, basta você olhar os pastorinhos. Os pastorinhos de Francisco e Jacinta. E a Lúcia. Mas se você lê profundamente o que aqueles meninos fizeram, cada vez que eu leio algo sobre Fátima, especialmente estudando a vida dos pastorinhos, cara, eu digo assim, não sou nada. Absolutamente nada. O que aquelas crianças daquela idade fizeram... Você sabe o que é achar uma corda? Cortar uma corda em 3 e amarrar na barriga. Como silício. Mas não é assim, tipo, botar um cinto bonitinho, não. É amarrar de verdade, porque eles queriam fazer sacrifício. Desde quando eles viram o inferno, e aí, isso é uma coisa importante, desde quando Nossa Senhora lhes mostra o inferno, eles ficam horrorizados com aquilo. Eles dizem, a gente tem que fazer qualquer coisa para salvar alguém. Qualquer coisa. E aí, fazendo um paralelo deles... esse fazer qualquer coisa para salvar a nossa família. Voltando para eles. Eles amarram aquela corda a ponto de Nossa Senhora aparecer, mas o que ela diz para eles? Deus está feliz com os vossos sacrifícios, mas não quer que vocês durmam com a corda. Trazei-a durante o dia. Ou seja, eles passaram do limite. Foram demais. Entendeu? Porque a visão do inferno, e que é uma visão real, Nossa Senhora não vai mostrar para eles uma coisa que não existe, né? Sim. Porque lembre-se que Nossa Senhora fala do céu, Nossa Senhora fala do purgatório e Nossa Senhora mostra o inferno. Aquilo causa tamanho... Engraçado, né? Porque do céu e do purgatório ela apenas comunica. Do inferno ela mostra. Ela dá visão. Ela mostra. E eu vou te dizer que é o maior relato da Lúcia, 2 grandes relatos que ela tem... O 13 de maio, que ela conta uma longa conversa com Nossa Senhora, e a visão do inferno, em julho. Então, assim, são os grandes relatos dela. E o que causou toda a transformação, quer dizer, já desde maio, mas a transformação final na vida dos pastorinhos, ao menos para o sacrifício. Isso não tem nenhuma dúvida. Que se eles já faziam sacrifício, a partir dali, eles mergulharam no sacrifício. De verdade. Aí vai dizer, mas poxa, Nossa Senhora é sádica ou Deus é sádico? Não, porque ninguém faz sacrifício se não for por amor. Então aí, voltando para as nossas famílias, qualquer matrimônio ao longo de muitos e muitos anos, ele vai ser muito feliz, mas ele vai ter muitos sacrifícios também. Ele vai ter muita renúncia. Não é? Assim, é uma loucura o pessoal pensar em felicidade ou em conquistar ou ter sucesso sem o pressuposto do sacrifício. Porque... para quem nunca se ateve a esse tema, né? O que é... A palavra sacrifício, ela quer dizer o quê? Tornar algo sagrado. Tirar do profano, né? Profano fora do templo. O sagrado é aquilo que está dentro do templo. Então, fazer um sacrifício pela tua esposa, pelo teu filho, é tornar aquela relação, aquela pessoa sagrada. Sagrado quer dizer separado, né? Está separado. Aquilo ali é diferente dos demais. Então, por exemplo, como que eu vou obter um sucesso profissional, um sucesso no meu casamento, um sucesso na educação dos filhos, sem o sacrifício? Não tem como ser feliz sem sacrifício. Entende? É uma loucura do nosso tempo. Porque não tem como ser feliz sem amor. Sem amor. E o sacrifício se faz por amor. Por amor. Você quer separar aquilo ali. Você não quer que aquela coisa morra, que ela pereça. E aí você separa ela. Não é isso? Por que a gente guarda o carro na garagem? Por que a gente toma cuidado com o celular? Para não estragar, pô. Isso é um tipo de sacrifício, mas é um sacrifício, né, pequenininho. Agora, quando a gente quer que algo dure para sempre, e essa é a parada que eu falei, que às vezes a impressão que eu tenho que a causa dessa derrocada, né, da paternidade, essa crise de paternidade e de masculinidade também, é pela perda desse ideal de fazer as coisas durarem. Né? Uma coisa assim de sangue no olho mesmo. Parece que os caras perderam isso. A ira, né? Tu não vê paixão, isso no consultório? Totalmente. Às vezes o cara chega lá com humor baixo, deprimido. Você pergunta, cara, você tá bem?
né? O cara não tem uma prospecção, assim, para a vida, sabe? Não tem um desejo de abraçar a vida mesmo, assim, do jeito que ela é.